Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Vocês já estão aí? Tudo bem, crianças? Eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E vocês já sabem, todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. Muito bem. Olha só, vocês viram que eu estava cantando e olhando para nossa bandeira? Ela é tão linda, né? Olha só o que está escrito. Ordem e progresso. Eu acho a bandeira do Brasil linda, com essas cores, essas estrelinhas. Cada estrelinha representa um estado do nosso país. Essa música eu lembro que eu cantava quando eu estava na escola. Você já cantou essa música na escola? Sempre que era o Dia da Bandeira do Brasil, a gente cantava esse hino. O Dia da Bandeira é dia 19 de novembro. E a Nívia, minha filha, nasceu no mesmo dia do Dia da Bandeira. E ela fala assim, salve lindo pendão da esperança. O que é um pendão? Pendão é um outro jeito de falar bandeira, estandarte. Estandarte também pode ser bandeira, que representa alguma coisa. Salve, símbolo augusto da paz. Símbolo é alguma coisa também que representa. A bandeira é um dos símbolos do Brasil e Augusto é uma coisa que merece respeito. Então, o nosso país é um país lindo, né? Que nós devemos amar e nos orgulhar dele. Por isso que a gente acha a bandeira bonita. Onde está a bandeira do Brasil representa que existem pessoas ali. Quando nas Olimpíadas alguém, um atleta ganha uma medalha, eles sempre erguem a bandeira do Brasil lá em cima, e cantam o hino nacional. Então, uma bandeira, ela significa que você está representando algum lugar, que a bandeira, ela representa algum lugar, ela mostra pelo que a gente vive, aonde a gente vive, e também que a gente defende e ama esse lugar. Ama o lugar que a bandeira está representando. Mas agora que eu já falei da nossa bandeira, eu vou contar uma história para vocês que está na Bíblia, que também fala sobre isso, sobre uma bandeira, sobre o estandarte, como eu falei. Antigamente, não existiam bandeiras de pano como a nossa bandeira ou outras bandeiras de outros países. Antigamente, eram feitos de metal ou de madeira e colocavam num mastro, numa madeira bem comprida, num pau bem comprido para ficar lá em cima. E quando era de metal, ficava até brilhando assim para todo mundo ver de longe. Os guerreiros dos exércitos, eles levavam esses estandartes, essas bandeiras na frente. E quando eles enfincavam aquilo no chão, significava que todo o exército era para se encontrar naquele lugar e comemorar a vitória. A vitória que eles tinham vencido. Então a bandeira significava o quanto eles amavam o país, o exército que eles estavam defendendo. Então, uma bandeira é uma coisa muito importante para um país, para um grupo de pessoas. Vocês já viram que lá na nossa igreja também tem a bandeira do Evangelho Quadrangular. E nessa bandeira mostra as coisas em que a Igreja Quadrangular acredita. Lembram que tem a cruz, que representa Jesus salva. Tem a pombinha, que representa batiza com o Espírito Santo. Tem o cálice, que representa que Jesus cura. E tem a coroa, que representa que Jesus é o nosso rei e que em breve ele vai voltar. Então, as bandeiras representam as coisas que a gente acredita, como eu já falei. Na Bíblia tem uma história sobre Moisés. Lembram que domingo passado nós
eu contei para vocês, nós vimos aqui a história que Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e começaram a viajar para chegar na Terra Prometida. E aí teve a primeira batalha do povo para poder passar, porque eles tinham que passar pelas cidades e as cidades já tinham pessoas, né? E eles tinham que ficar dormindo naquela cidade por um tempo, porque a viagem pelo deserto era muito longa. Então, a primeira batalha que eles tiveram foi com um povo que se chamava Amalequitas. Os amalequitas não queriam saber de deixar o povo de Deus passar. Então, eles tiveram que lutar contra esse povo para poder conseguir dormir naquela cidade, ficar para poder depois continuar a viagem. Então, a primeira batalha foi contra os amalequitas. E nessa batalha, Moisés pediu para Josué formar todo o exército para lutar contra os amalequitas. E enquanto isso, Moisés subiu num monte e Moisés ficou com o cajado dele erguido bem alto, representando uma bandeira, representando a força que o Senhor dava para ele, porque aquele cajado representava a força de Deus, o poder de Deus, né? Moisés não era um homem poderoso como Deus é poderoso. Então aquele cajado Deus deu para Moisés e representava o poder de Deus. Então Moisés ficou com aquilo erguido o tempo todo. Deus mandou ele fazer isso. E enquanto o exército estava lá embaixo, né? Porque Moisés estava em cima do monte. Enquanto Moisés estava com o cajado erguido, o exército de Deus estava ganhando a batalha e os amalequitas perdendo. Mas ficou tão pesado aquele cajado que Moisés começou a baixar a mão. Estava tremendo a mão dele já de tão pesado que era. E quando Moisés abaixava a mão, o exército de Deus perdia a batalha e os amalequitas ganhavam. E daí ele falou, não, eu tenho que ficar erguido. Aí os amalequitas perdiam. Molengo com a mão doendo, os amalequitas ganhavam. O que aconteceu? Tinham 2 homens que estavam com Moisés lá em cima do monte. Era Arão e Hur. Os 2 foram junto com Moisés. Viram que ele estava cansado, puseram uma pedra grande para Moisés se sentar e depois, quando Moisés ergueu a mão de novo, cada um ficou de um lado de Moisés, ajudando a mão dele ficar para cima. Olha só, eles ajudaram Moisés. Isso foi muito importante, porque aí Moisés conseguiu ficar com a mão sempre para cima. E aí o exército amalequita perdendo. E o exército de Deus ganhou a batalha. Foi a primeira vitória do exército de Israel. Depois que isso aconteceu, que Moisés viu que a batalha estava ganha, ele edificou um altar naquele lugar e ele declarou que o Senhor Deus é a minha bandeira. Que lindo isso, gente! É lindo porque significa que Moisés estava declarando que era por Deus que eles estavam ali. Deus é a minha bandeira significa que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, vivemos para Deus. Deus é o nosso símbolo de amor e de vitória. Deus é o nosso estandarte. Onde nós formos, nós temos que erguer o nome de Deus, o nome de Jesus, dizendo que Ele é a nossa bandeira. Nós vivemos por causa disso. E foi dessa maneira que Moisés declarou a proteção e o poder de Deus sobre o povo dele. Sabe, crianças, eu fiquei pensando aqui que já que antigamente as bandeiras, né, os estandartes, os pendões, como também são chamados assim as bandeiras, eram levantados bem alto para todos verem, eu fiquei pensando na cruz de Jesus. A cruz de Jesus é como se fosse uma bandeira. A cruz foi erguida bem alto, no alto de um monte, e Jesus foi pregado naquela cruz.
E uma bandeira, como nós vimos aqui, quando um exército ganha uma batalha e põe a bandeira no chão, né, enfinca no chão, porque eles conquistaram uma vitória, a cruz de Cristo também foi enfincada no chão e ela nos deu a vitória. Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou morto, nós sabemos, ele ressuscitou. Mas na cruz, ele conquistou todas as vitórias para nós. A cruz é a nossa bandeira. Nós temos que nos orgulhar da cruz de Cristo, porque ela nos trouxe a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as doenças, sobre as dores, sobre todas as coisas ruins que o pecado quer nos trazer. A cruz de Cristo é o nosso estandarte, é a nossa bandeira da vitória, porque foi na cruz que ele venceu todo o pecado, que ele venceu a morte e foi por nós. Então nós temos que nos orgulhar da cruz de Cristo, por ela nos trazer vida nova e vida em abundância. Então, crianças, quando vocês estiverem passando por algum problema, lembrem-se de erguer bem alto a bandeira do poder de Deus na sua vida. Esse poder destrói todos os inimigos e destrói tudo aquilo que quer fazer com que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. Então, quando acontecer alguma coisa ruim que queira destruir os planos de Deus na tua vida, lembre de erguer o estandarte do poder de Deus. E também lembre-se da cruz, que também já nos deu todas as vitórias. Amém? Eu amo muito vocês, tô com saudades e Deus abençoe. Até a próxima história.